Olá, mulheres. Meu nome é Letícia, sou advogada, especialista nos direitos da mulher e nesse quadro nós entrevistamos sobreviventes da violência doméstica. A nossa entrevistada de hoje é a Jane. A Jane vai contar a história dela. Eu já vou deixar aqui um alerta de gatilho. Se você está enfrentando um processo de divórcio, se você rompeu o ciclo de violência recentemente, se você tem filhos com o agressor, talvez a história da Jane pode desencadear alguns gatilhos em você. A Jane é uma sobrevivente da violência doméstica. Ela conseguiu romper com o ciclo de violência, ela conseguiu se divorciar do seu agressor, mas infelizmente, por ter filhos com ele, ela tinha que cumprir a determinação judicial de convivência paterno-filial. Em uma dessas visitas, o agressor assassinou os 2 filhos dela. A história da Jane é uma história muito forte. Então, você tem que estar emocionalmente preparado para escutar, mas não tenha dúvidas de que a gente tem muito o que aprender escutando uma história como essa. Ô Jane, eu queria que você começasse me contando a sua história do início, de quando você conheceu ele, como é que ele era, se tinha alguma coisa assim, que hoje com a percepção que você tem, né? Porque na época você não tinha. Hoje, olhando com a cabeça que eu tenho hoje, a situação, ele deu alguns sinais no sentido de que, assim, durante o relacionamento, teve algumas vezes que ele tinha uns sumiços inesperados, né? Ele sumia 2, 3 dias, não dava notícia, enfim, a gente já tinha um relacionamento de anos, né? Na verdade, eu vou te contar do começo. O, o Mário, né? Ele tinha uma loja, né? E minha mãe trabalhava com vendas. E ele tinha uma loja e minha mãe passou a vender na loja dele, né? Eu o conheci através disso. Então, assim, ele era noivo, eu tinha namorado, enfim. Anos depois, quando eu venho novamente a encontrar a pessoa, já tinham se passado muitos anos. Eu já estava no primeiro ano da faculdade, primeiro ou segundo ano da faculdade, quando eu encontrei novamente, né? E aí foi aonde aconteceu o envolvimento. Até então eu só o conhecia como cliente da minha mãe. Até então não tinha nenhum tipo de contato. E a partir disso foi quando eu conheci a pessoa e comecei a ter um relacionamento com ele, né? Então, assim, é complicado explicar, mas durante o relacionamento, ele tinha alguns comportamentos que hoje, olhando com a cabeça que eu tenho hoje, eu posso dizer para você que eram sinais. Porém, eu não via como, né? Eu entendia como uma questão muito cordial, muito cuidadosa, mas extremamente cuidadosa, né? É como se eu fosse uma bonequinha, né? Eu tinha uma diferença de idade até que razoável dele, né? E assim, é como se eu tivesse todos os meus desejos atendidos. Não que eu precisasse desejar alguma coisa, mas a pessoa sempre vinha com a necessidade de suprir essa questão. Então, assim, viajei para muitos lugares, conheci muitos lugares, frequentávamos lugares, assim, bem diferentes. Então, assim, sempre muito cordial, sabe? Eu falo para todo mundo que ele tinha prazer em me apresentar para as pessoas. Olha, ela é minha namorada, ela é minha noiva. Eu nem cheguei a ter um noivado, teoricamente, mas ele muitas vezes chegou a me apresentar para algumas pessoas como noiva. E ele sempre dizia: olha, ela estuda psicologia, olha, ela vai se formar. Então, assim, ele me colocava num patamar, assim, sabe, que às vezes eu não entendia, eu não tinha aquela maturidade para entender tudo aquilo, Era como né? se você fosse um troféu, você fala? Exatamente. Eu falo para todo mundo que é como hoje, olhando a situação, na época, eu olhava, eu achava interessante, eu era muito nova, eu tinha 21 anos na época, né? Então, assim, é como se eu fosse um chaveirinho, sabe? Aquela coisa bonitinha que você pendura e você quer levar para onde você vai e mostrar. E eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa muito assim, muito aberta. Onde eu chego, eu converso com todo mundo, eu faço amizade com todo mundo, eu me entroso com todo mundo.
Então, isso também facilitava esses comportamentos, né, que ele tinha, de me apresentar, de me levar, de estar sempre ali, enfim, sempre foi dessa forma, né? Então, assim, e ele conversava muito, era uma pessoa extremamente articulada, a gente conversava super bem sobre todos os assuntos, ele se interessava demais pelo fato de eu estudar psicologia, né? Ele queria entender, ele sempre quis saber mais. Então, assim, era um motivador, né? Eu estava estudando e você tinha alguém ali que estava do teu lado e você acabava aqui, né? Ia compartilhando e aquilo para mim era uma forma de também estar não tendo que deixar um pouco o estudo de lado e podendo estar com ele e podendo estar estudando e fazendo as minhas coisas. Então era bem assim a questão do relacionamento. Porém, nós tivemos muitas idas e vindas no relacionamento, né? Ele era uma pessoa que tinha uma dificuldade em assumir essa relação, embora eu fosse um troféu, né? Ele tinha um cunho meio machista, né? Até pelo fato de eu já ter uma filha. Ele tinha essa questão meio machista do meu passado. Ele não era nada contra a minha filha, até porque nunca teve nenhum problema, né? Mas ele tinha esse cunho meio machista de eu já ter sido casado. Então, assim, hoje são coisas que eu olho e percebo que era algo que, assim, sinalizava alguma coisa, mas como ele se dizia sempre uma pessoa muito conservadora, muito correta, é, muito aquela coisa que a gente fala patriarcal, né? Eu achava que tinha muito mais a ver com a questão da moral do que qualquer outra coisa. Então era nesse sentido. E aí foram-se 6 anos, né? Foi todo esse período, foram 6 anos nesse sentido, mas nós nunca nos separamos de fato. Nós ficávamos alguns dias sem nos falar, nos ver, entendeu? Mas terminar de fato e ter um rompimento durante um tempo e voltar, não, isso nunca aconteceu. Isso foi ao longo desses 6 anos. Depois, quando eu me formo, ele me convida para trabalhar com ele, eu vou trabalhar com ele, né? E nesse período, depois que eu vou trabalhar com ele, é quando a gente decide que a gente vai morar junto, que a gente vai construir casa, que a gente vai ter filho, enfim. Nesse período eu descubro que eu não consigo engravidar, né? Ele se propõe a fazer o tratamento junto comigo, porque a gente não sabia de onde vinha a questão, até descobrir que eu tinha uma impossibilidade, né? E aí a gente foi atrás, né? Ele se propôs a fazer tudo, enfim, e aí nós fomos, né? Tanto é que depois no processo ele nega, ele disse, no processo de divórcio ele disse que nunca soube. E eu frequentei um médico de reprodução humana, né? Então, assim, é meio maluco, porque como que eu ia frequentar um médico de reprodução humana sem um homem, ou sem o genitor, sem enfim, né? Foi nesse sentido meio louco. Mas foi isso daí. E aí eu, mesmo antes de qualquer procedimento, eu só tinha feito alguns exames, eu engravidei do Lucas, né? Ainda permaneci um ano na casa da minha mãe quando eu engravidei do Lucas, porque a minha casa estava construindo e teve seus atrasos de obra, enfim. Eu mudo para nossa casa um ano depois do nascimento do Lucas. Um ano depois do nascimento do Lucas, eu mudo para casa que era que a gente ia morar, né? E nesse meio tempo, até então, estava tudo bem. Eu continuava trabalhando com ele, tinha o Lucas, né? Mas aí ele já começou a apresentar alguns comportamentos que era já totalmente fora da realidade. Aí era totalmente fora mesmo. Eu já não tinha meio que muito o que fazer naquele cenário, né? Mas, enfim, fui tentando contornar a situação, né? Que foi tentar amenizar, não é assim, criança adoece constante, ele é pequeno, né? Ele tinha a questão de ser muito alérgico, então a gente tinha que contar que isso era um fator agravante, né? A gente morava numa avenida, tinha muita poluição, enfim. Eu fui tentando amenizar algumas situações durante algum tempo, né? Que eu fosse para casa da minha mãe com o Lucas. E naquela semana ele ficasse doente, a culpa era de eu ter ido na casa da minha mãe.
Ele ficou doente porque eu fui à casa da minha mãe, né? Se eu fosse à casa de qualquer outro parente, o Lucas tinha adoecido porque eu tinha ido na casa de qualquer outro parente. Ele não adoeceu porque ele tinha um fator alérgico, e aí o tempo mudou, ou coisa do gênero. Sempre estava associado ao fato de eu sair de casa e me locomover para outro local, entendeu? Então era sempre assim, e a culpa era sempre minha, né? Então, assim, foi muito tempo em cima dessa questão. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Eu fico grávida da Maria, né? Nesse meio tempo. Tanto é que a diferença de idade entre o Lucas e a Maria era 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, né? Dos dois. E aí eu fico grávida da Maria. E aí, realmente, ali, eu digo para você que foi o marco de toda a situação. Ele não aceitou a gravidez da Maria, né? Quando eu disse que estava grávida, ele falou para mim como que eu tinha feito aquilo. Não sei, tinha que explicar como é que tinha feito. Enfim, como que eu tinha engravidado da Maria. E disse que não aceitava, não queria gravidez de jeito nenhum. Ele não aceitou a gestação da Maria, né? Ele não queria saber de forma nenhuma. Ele batia o pé e brigava como que eu tinha engravidado, que eu não podia ter engravidado da Maria, enfim, né? E você não tem explicação. O que você responde para uma pessoa sana a esse ponto, né? Como? Não tem o que você responder. Enfim, e ali realmente a questão da violência psicológica, ela foi muito grande, né? Ele perguntava o que eu ia fazer com aquilo, como que eu ia me virar, porque já tinha o Lucas, né? Como ele tinha o comércio, ele sempre teve uma pessoa que ajudava, né, em casa, tanto na casa dele quando ele morava sozinho, quando a gente foi morar com as crianças, quando a gente foi morar junto, né? E essa pessoa foi para lá, morar lá, foi cuidar das coisas lá também, né? E aí, a primeira coisa que ele fez, ele falou assim, então, já que você arrumou isso, eu vou dispensar a moça que te ajuda, né? Eu falei, pô, por mim, pode dispensar, para mim não faz diferença nenhuma, eu ter 1, 2, 3, 10 filhos e ter que cuidar de uma casa, né? E trabalhar. Só que o que ele fez? Ele dispensou a moça, me tirou da loja, porque eu não tinha como fazer, a loja era dele, né? Ele me tirou da loja e aí eu fiquei integralmente em casa com o Lucas e grávida da Maria, né? Naquele período ele teve uma dificuldade na empresa, né? E aí eu tive que voltar para a loja. Então nisso ele teve que readmitir a moça. Então a moça volta, né? Fica com o Lucas e eu volto para a loja. E ele não teve como manter essa postura, né? Mas mediante isso ele proibiu as idas da moça com o Lucas para casa da minha mãe, porque muitas vezes eu ia ficar muito tempo fora de casa. E aí eu não gostava de deixar ela sozinha muito tempo com o Lucas. Não porque não era uma pessoa de confiança, mas sim pela condição alérgica do Lucas. E muitas vezes eu estar distante. Então o Lucas tinha um tipo de alergia que, dependendo do bichinho que picasse ou alguma coisa, ele podia fechar a glote. Então tinha que levar para tomar adrenalina. Então eu preferia que ela ficasse com ele na casa da minha mãe. Aí foi onde ele proibiu também. Essa moça foi uma das pessoas, assim, que eu tinha como testemunha-chave no meu processo de divórcio, né? E ela simplesmente desapareceu nos dias da audiência. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Ela simplesmente desapareceu. Ela foi arrolada como testemunha, mas ela desapareceu. Ninguém teve notícia do que Hoje, aconteceu. por tudo que você fala, eu tenho muito a sensação de que essa implicância que ele tinha com a sua família é para te isolar. Sim, Você sim, sentiu isso sim, também? sim, sim. Tanto que, assim, só para você ter uma ideia, mesmo assim, eu bati o pé e ia sozinho, né? Chegou ao ponto, eu vou te contar, mas chegou a um ponto de uma vez eu falar que ia sair com a minha mãe, eu já tinha a Maria já tinha nascido, né? Eu falei que ia sair com os meus pais, né? Ia na casa de uma prima, fazer uma visita, era um domingo normal, eu ia com as crianças visitar o pessoal, levava as crianças, porque tinha outras crianças para brincar. E ele simplesmente desceu na casa do meu pai e ameaçou o meu pai. Disse que se meu pai fosse homem, meu pai não me levava naquele domingo para lugar nenhum. E aí eu tava na minha casa, ele saiu de carro, né? Ele saiu de carro e foi até a casa dos meus pais, porque era muito próximo. E eu tava em casa terminando de arrumar as crianças.
Nisso, quando eu saio de casa, meu pai me liga. Eu estava na metade do caminho. Meu pai me liga e me pede para voltar, para eu não ir, porque ele tinha ido lá e tinha ameaçado meu pai. E não tinha sido a primeira vez, né? Quando eu tentei sair de casa a primeira vez em 2014, que foi uma das primeiras vezes que ele me ameaçou de morte, de fato, que ele disse que me picaria e me colocaria dentro de uma mala na frente das crianças, ele falou isso na frente do meu pai, né? E ele foi até a casa do meu pai num domingo, né? E falou assim abertamente para o meu pai. Nisso a gente chamou a polícia para que ele saísse de lá, na verdade, né? Mas ali foi onde eu voltei para casa. Foi a primeira vez que eu saí e que eu voltei diante das ameaças dele, porque ele ameaçou todo mundo, não só meu pai, como a minha mãe, meus irmãos, minhas sobrinhas, minhas cunhadas, enfim, estava todo mundo nesse entorno das ameaças que ele fazia. Não era só quanto à minha pessoa, né? Não era só a minha, ele estendia isso às outras pessoas. Tanto que quando eu saí de casa em 2015, que eu voltei para casa dos meus pais, eu tinha todo esse cuidado e esse aparato ali dos vizinhos de verem ele na rua, nas esquinas, com o carro parado e eles avisarem para os meus pais, né? Ou Jane, toma cuidado quando você sair, olha, porque ele estava aí tal dia, tal horário, ó, ele estava ali, ó, ele estava lá. Então, assim, eu falo que eu sempre tinha alguns anjos ali em volta que Uhum. sempre estavam atentos, porque já tinham visto o que ele tinha feito, né? Meu pai só mora há mais de 30 anos no bairro, então todo mundo conhece, todo mundo sabe que nunca aconteceu nada. E aí a pessoa chega fazendo esse tipo de escândalo, a gente já sabe quem é o doido da situação, Uhum. né? Então, retornando na questão da gestação da Maria que eu estava te falando, a gravidez da Maria foi assim totalmente conturbada, né? Ele não queria me dar respaldo financeiro para fazer enxoval, enfim, eu não trabalhava. Eu tinha realmente largado a minha profissão, né? Eu era analista de RH na época para ficar com ele, enfim. E aí acabei não tendo esse respaldo. Mas, né, eu tinha a minha forma de me socorrer e fazer uma coisa ou outra. Como eu disse, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, então eu tinha minha mãe que sempre me ajudava, tinha outras pessoas, então eu sempre conseguia contornar. E tinham determinados momentos que eu falava para ele, tem que fazer e acabou e pronto, e vai ser feito e dane-se, né? E ali dentro dessa meia que forma de protelar, ele acabava cedendo para não deixar de fato mostrar o que ele realmente é, porque isso ele conseguia fazer de cunho assim, a ponto de pôr as pessoas em dúvida de quem realmente era quem na situação. Né, ele queria se sobressair dizendo, não, não é isso, é porque, ai, não sei o que, eu estava estressada, porque não sei o que, enfim, né, dizendo que não era algo que realmente acontecia, né? As pessoas acabaram começando a saber das coisas, porque, assim, por exemplo, teve um dia que minha mãe chegou na minha casa, ela foi buscar minha filha para levar para o balé, eu tinha um Lucas pequeno e estava grávida, e a Bia fazia aula de balé, ela foi pegar a Bia em casa, e ela chegou em casa, ela falou que, ó, que é isso, uma hora dessa, uma mãe grávida com um filho pequeno, não tem almoço pronto? Aí eu falei, ah, não, é que o fulano foi no mercado. Como assim fulano foi no mercado? Foi no mercado buscar comida para fazer? A gente vai ali pegar uma mistura, a gente vai ali pegar uma verdura. Agora, e comprar, aí ela abriu o armário, abriu a geladeira, e aí ela viu a condição que já estava a situação, né? A gestação da Maria, tanto é que a gestação da Maria, eu passei o dia sozinha no dia da internação, o parto, enfim, né? Minha mãe foi para lá depois, porque ela estava com o Lucas pequeno, né? Ela ficou com o Lucas para mim, mas nesse sentido, eu sempre tinha que ter outras pessoas para me socorrerem, se eu dependesse dele de alguma coisa, até mesmo com as crianças, dependendo da situação, eu passava apertado. A Maria teve uma infecção intestinal, ela tinha 4 para 5 meses. E eu falei, é infecção intestinal, tenho certeza que é. Né? Ela era amamentada só no seio, ela não tinha nenhum outro tipo de alimentação. Eu falei, é infecção. Não, não é. Chegou com as receitas mirabolantes que ele recebia dos parentes, né? Para mim dar maisena, para mim dar maçã. Eu falei, gente, ela é um bebê, eu não posso fazer isso, vou levar no médico. Não vai levar, não vai levar no médico. Falei, então vamos ver se eu não vou levar. Aí liguei para minha mãe, na época o padrinho do meu filho se propôs a ir me buscar.
né? Eu falei, não, ninguém vai vir aqui, porque ele falou, se aparecer alguém aqui, eu ponho pra correr. E aí eu chamei um táxi na época, né? Eu tinha o telefone de um táxi, de um ponto de táxi que tinha na rua da minha casa. O táxi foi até lá, ele mandou o taxista embora e ligou para minha mãe, falou que não era para ninguém aparecer lá. E aí eu fui no médico eu levei ela no médico ainda no mesmo dia, né? O médico pediu exames, mas só ia ficar pronto no outro dia. Aí só para você ter uma ideia, nessa transição eu ter ido no pronto-socorro à noite e ter amanhecido outro dia para eu esperar o horário do resultado dos exames. Pela manhã ela teve uma febre muito alta, eu socorri ela no hospital mesmo na rua de casa, e aí ela foi internada. Ela foi internada com infecção intestinal. Eu fiquei 4 dias internada com ela num hospital que ficava Meu na rua da Deus. casa. Se você tivesse cedido ao que ele. Sim, porque ela era pequena, foi o que a médica falou. Ela falou assim, a médica ainda até falou, mãe, como é que a febre dela chegou a 42 e ela não teve uma convulsão? Eu falei, porque quando eu percebi, eu já tinha medicado e eu tinha colocado ela numa banheira de água, né, com álcool. E quando eu socorri com ela pro hospital, que era na rua da casa onde eu morava, eu enrolei ela numa toalha molhada. Então, conteve a temperatura. A temperatura não subiu mais, na verdade, né? Na Ah, verdade, foi o socorro que eu tive no dia do que aconteceu. Mas a pessoa não tinha nenhum tipo de cuidado ou coisa do gênero. E, assim, a hostilidade vinha em cima de mim, que a culpa era minha, entendeu? E aham. aí foi onde, mais uma vez, a moça ainda estava comigo essa época, né? E aí ele dispensou ela de novo, porque ela começou a ver as coisas que ele estava fazendo comigo e com as crianças na casa. Ele chegou a dispensá-la mais uma vez. Ele chegou a te agredir fisicamente, Jane? Não, fisicamente ele nunca se atreveu, né? Até porque, como aquela coisa, eu acho que assim, eu tinha uma postura tão firme que ele não tinha coragem de vir para cima de mim. Não que ele não tivesse coragem, coragem ele tinha porque ele fez o que ele fez. Mas Sim. eu acho que diante da postura que eu tinha de firmeza, ele nunca se atreveu a fazer. Não que eu duvidasse, isso não, né? Mas assim, eu sempre me mantia distante. Quando ele começava a se alterar, eu me trancava no quarto com as crianças, colocava alguma coisa para segurar a porta. Eu dormia no quarto com as crianças, com a porta trancada, né? Sempre com a porta trancada. Então, assim, eu tinha que levar tudo que eu podia para dentro do quarto e que eu precisasse durante aquele período antes de eu dormir, porque depois que eu apagava as luzes, eu não saía mais de dentro daquele quarto por nada. Eu só saía de dentro daquele quarto no outro dia, quando a moça já estava em casa. Mas é porque assim, né? Você não sofreu violência física, mas todas as outras Não, você sofreu. física, mas todas as outras sim, a patrimonial, enfim, eu não tinha. É aquilo que eu falei para você, algumas coisas eu conseguia fazer com que a pessoa fizesse justamente porque eu colocava em xeque a questão da necessidade das crianças, né? Então, assim, como a pessoa tinha esse receio de muitas vezes eu vir a falar isso para outras pessoas e aí ele manchar a imagem dele, ele continha essa questão. Tá, e um dia uma das irmãs dele perguntou para ele qual o mercado que eu gostava de ir. Não sei, deviam estar conversando e entrar em algum tipo de assunto. E Aham. aí ele pegou e falou assim: não, eu que vou no mercado. Mas por que ela não vai no mercado? Né? Perguntaram para ela. Perguntaram para ele, por que ela não vai? Não, é eu que vou, enfim. E aí elas me questionaram. Eu falei, não, porque ele simplesmente ele vai no mercado sozinho, ele faz o que ele bem quer e o que ele bem entende, do jeito que ele bem quer e jeito que ele bem entende. Eu não tenho opinião para falar nada. E eu, como assim? Eu falei, exatamente assim. E aí as pessoas começavam a tomar conhecimento. Só que assim, quando se saía uma conversa dessa, ele revertia uma situação, ia lá, mexia os pauzinhos dele e configurava de uma outra forma. Não, mas é porque às vezes ela não quer ir por causa das crianças. E aí ficava aquela história, ah, tá, entendi, foi só um modo de dizer. Não, não era um modo de dizer, ele realmente estava dizendo. É porque ele não ia dizer o que ele de fato fazia, né? E aí é aquilo que eu falei, depois, né, quando tudo aconteceu, antes de tudo acontecer, quando eu disse que a pessoa estava insana, eu não sei por que, as pessoas não pararam para ouvir e acreditar no que eu estava dizendo, porque já tinham mil situações na mão de coisas que já tinham acontecido,
né? Então não tinha o porquê da dúvida, né? Mas é aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? Eles dão apoio a essas pessoas, né? Uma parte dos familiares costumam apoiar essas pessoas, e eu acho que é por isso que acontece muita coisa hoje em dia, Letícia. Sim, eu perguntei pra Jane se ela foi vítima de alguma forma de violência física e ela disse que não, que ele nunca a agrediu fisicamente. Em contrapartida, ela já nos relatou diversas formas de violência às quais ela foi vítima durante a constância desse relacionamento, principalmente violência patrimonial e violência psicológica. E aí, eu preciso de ressaltar aqui que a violência psicológica ela é tão nefasta quanto a violência física, especialmente pelo fato de que as marcas da violência psicológica, elas não são visíveis. Então, as pessoas compreenderem e entenderem o quão vulnerável está essa mulher a outras formas de violência é muito mais difícil do que quando ela é vítima de violência física. Não tenha dúvidas de que mulheres que estão inseridas em ciclo de violência, as quais elas sofrem violência psicológica, elas estão tão vulneráveis a um risco fatal de feminicídio quanto uma mulher que sofre violência física. Porque a violência psicológica, ela mata a mulher de dentro para fora. Essa mulher, ela está suscetível, inclusive, a alguma forma de autoextermínio. Violência doméstica contra a mulher, ela acontece tal como uma tática de guerra. O agressor, ele vai enfraquecer para atacar. Antes dele cometer a primeira violência física, ele já vai estar cometendo violência psicológica há muito tempo. Primeiro, ele fragiliza essa mulher para que ela não tenha possibilidade de oferecer resistência quando a primeira agressão física acontecer. Ela sempre acontece dessa forma, de forma escalonada. As primeiras formas de violência, elas são sutis e implícitas. E aí vai se agravando com o tempo até formas de violência mais graves e até fatais. Durante esse processo de agravamento das formas de violência, a mulher também passa por um processo de luto, que é um processo de reconhecer o que está acontecendo com ela, entender o que está acontecendo, aceitar e não se culpar, não se colocar enquanto vítima, né? Atribuir responsabilidade a quem de fato é responsável, que no caso é o agressor, e tomar algum tipo de iniciativa. A maioria das mulheres, elas levam muito tempo para percorrer todo esse processo de luto, todo esse processo de aceitação, de compreensão e de tomar alguma atitude em relação à situação a qual ela está inserida. Muitas, infelizmente, não chegam nem a compreender o que está acontecendo e já são vítimas de feminicídio ou de alguma forma de tentativa de feminicídio. No caso da Jane, ela teve essa percepção e aí a gente também tem que levar em consideração que a Jane já tinha uma vivência, ela foi para esse relacionamento, ela já teve um relacionamento anterior, não é o primeiro casamento dela, ela tinha uma rede de apoio, os pais dela sempre estiveram presentes na vida dela, ela não era uma mulher bobinha. Toda essa experiência da Jane não foi o suficiente para protegê-la das violências às quais ela sofreu, mas certamente foi muito importante para que ela pudesse ter uma resposta, uma reação, antes que essa violência progredisse para formas mais graves. Pelo relato da Jane, a gente consegue perceber o quão perto ela chegou dessas formas de violência física. Porque ela mesma fala que ela trancava a porta, ela não afrontava ele quando ele estava muito alterado, ela pisava em ovos. Então você consegue perceber, e ele fazia diversos tipos de ameaça. Ele ameaçava a vida dela, ele ameaçava os familiares dela. Então, de fato, ele não chegou ao ponto de cometer uma violência física diretamente contra a Jane, mas ele chegou muito próximo disso. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, conhecimento liberta. Quanto antes você tiver uma consciência, uma percepção da gravidade do risco que você corre, maior será a sua capacidade de resistir a essas formas de violência. É claro que o conhecimento não é suficiente para evitar, mas com certeza é importante para ajudar que essa mulher consiga romper com esse ciclo de violência. Ô, Jane, e o que motivou você encerrar esse relacionamento? O que motivou o divórcio? Na verdade, foi assim.
ele já tinha me ameaçado algumas vezes, né? Dessa vez que eu te falei, em 2014, quando eu voltei para casa, eu tinha como certo que eu tinha que me cuidar que alguma coisa podia acontecer. Mas, enfim, eu tinha questão de proteger as crianças eram muito pequenas, eu não tinha ali aquele aparato financeiro para conseguir sair dali, eu tinha que me estabelecer de alguma forma, né? Foi quando eu abri uma loja para mim, comecei a trabalhar, então assim, eu consegui ter uma questão financeira da qual eu podia sair, conseguir pelo menos manter algumas coisas para ele não usar isso, até porque eu falo que assim, mesmo sendo uma pessoa assim esclarecida, tendo conhecimento de muita coisa, Letícia, eu acho que essa questão legal do que é direito de uma mãe, do que não faz uma mãe perder um filho, eu acho que isso é muito importante hoje para que as mulheres soubessem, porque eles têm isso como uma arma assim infinita, né? Essa era uma das questões que ele jogava comigo, que eu não tinha condição financeira de manter as crianças, que ele tinha uma estabilidade financeira muito melhor, então ele ia conseguir tirar as crianças de mim, né? Que ele tinha um aparato que ele poderia ficar em casa sem trabalhar para cuidar das crianças, então ele poderia conseguir as crianças para ele. Então, assim, tinham diversas chantagens que ele fazia comigo. Então, eu resolvi primeiro me estabelecer, mesmo estando em um risco muito grande. Eu preferi voltar, me estabelecer e conseguir preparar o caminho para poder sair. Isso foi quase um ano, Letícia, um ano. Mas, assim, no mesmo ano que eu voltei para casa, então de dezembro de 2014, ele falou para mim, ele falou assim, ou você volta a ser o que você era antes, que até então eu respondia, eu ia atrás, eu procurava saber, eu batia de frente, eu não me calava mais, né? Então ali ele falou, ou você volta a ser o que você era, ou eu vou fazer o que eu prometi pro seu pai que eu ia fazer, que é te matar. E aí eu falei, é mesmo? Era 31 de dezembro, a família dele estava indo para a casa onde eu morava, né, para minha casa, né, que era a casa que a gente morava. Falei, eu não vou fazer nada, vou ficar tranquila, vou deixar passar e eu deixei passar, né? Quando foi no começo do ano, eu pensei em me estabilizar, né, para conseguir resolver as questões. E ali foi onde eu sofri muito mais. Né? Ele começou a fazer denúncia falsa no conselho tutelar. Por exemplo, ele montava uma situação em casa, por exemplo, sabe aquele dia que você não lava a louça porque você está cansada? Eu não lavava a louça ficava lá. Ele ia lá, tirava mais um monte e fazia aquela bagunça na pia, na mesa, e aí tirava foto, levava para o conselho tutelar, né? As crianças adoeciam, ele pegava a lista de remédio e levava para o conselho tutelar, falava que eu medicava as crianças demais, que as crianças não tinham nada, que eu ficava medicando, né? Ô, E assim Jane, foi indo. você Pode acha falar, Lê. que ele fazia isso já orientado por advogado? Se ele não era orientado por advogado, ele buscava algum tipo de esclarecimento e orientação. Porque quando eu montei a loja, ele fez um e-mail falso ele copiou o endereço da vara da família muito, muito idêntico. Ele mudou um caractere ou outro. Mas eu não tinha como saber, porque eu não ia investigar lá, ia procurar saber qual era o e-mail real, enfim. Ele fez um e-mail fake, como se fosse para a vara da família, me acusando de maus tratos, maus cuidados com as crianças. E aí elencou um monte de tópico, inventando um monte de história, né? E aí ele faz esse e-mail e manda com cópia para mim, como se dissesse para mim que estava me denunciando, só que aquilo era falso. Eu descobri isso depois, porque num outro momento eu fui até o fórum que atendia lá a região que a gente morava, né? E eu falei assim, eu queria falar na vara da família. Falaram, mas o que você precisa falar na vara da família? Aqui, e eu preciso explicar. Essa pessoa veio aqui, fez uma denúncia, e eu preciso explicar que é mentira, né? Inclusive, eu trouxe esse e-mail que ele me mandou. Eles não deixaram nem entrar. Eles pegaram o e-mail, leram, primeiro que esse e-mail é falso, mãe. Ele está tentando te fazer tortura psicológica.
E as pessoas que me atenderam lá fora, eu não cheguei nem a entrar, eles falaram, você precisa de ajuda, porque esse cara não bate bem na cabeça, né? Ele falou outra coisa, ele não esteve aqui ontem, é mentira dele. O e-mail é mentira, ele não esteve aqui ontem, é mentira também, até porque ontem era feriado do judiciário, acho que estava tudo fechado. Eu também não tinha como saber, né? Eu estava trabalhando e estava cuidando das crianças. Então a pessoa tinha o dia inteiro livre para matutar e pensar e inventar o que quisesse, né? Então, assim, eu vivia no conselho tutelar me explicando de N coisas. Um dia eu estava passando roupa, a Maria veio, correndo, bateu-lhe a mão no ferro, o bracinho perto do ferro, né? Porque eu tava passando uma roupinha dela. E aí ele foi no conselho tutelar e disse que eu tinha queimado a Maria. Eu tive que levar a Maria para o pediatra avaliar. E aí o pediatra falou: mãe, qualquer pediatra que olhar isso aqui vai saber que isso aqui não foi você que fez, né? Até pela forma como tá. E, assim, a única coisa que você pode fazer é levar ela no IML para fazer um corpo de delito, porque lá tem um perito, e aí ele consegue avaliar e explicar como que foi feita a marca, enfim, né, estudar. E até explicou para mim direitinho como que seria. Eu falei, eu não vou levar ela no IML. Eu me recuso a fazer uma coisa dessa. Mas, enfim, fui para o conselho tutelar com a Maria, levei ela, cheguei lá, mostrei. Eles me falaram, mãe, a gente já entendeu o que ele está querendo fazer. Eu falei, agora, quase um ano eu tendo que vir aqui me explicar e correr e levar a criança para médico e vai atrás de laudo. Ele inventou uma vez que a Maria tinha incontinência urinária, chamou a polícia na porta da minha casa. Né? Isso eu já não estava mais na casa. Né? Quando eu saí da casa, eu saí aos poucos, eu saí só com as roupas das crianças e alguns brinquedos, para não fazer alarde, porque eu tinha medo do que ele podia fazer. Né? E assim foi, muitas vezes. Uma vez ele chegou eu já estava na casa dos meus pais, ele chegou a mandar mensagem para mim falando que ia beber, ia comer um monte de coisa com sal, se a pressão dele subisse e ele tivesse um treco, a culpa era minha. Eu falei, problema seu, a saúde é sua, você faz o que você quiser, não tenho nada a ver com isso, não me meto no meio das suas confusões. E assim, tortura eram infinitas, eu não sei nem numerar a quantidade e assim, todas elas, eu nem eram diversas, não foi uma outra. Todo. Por exemplo, quando ele alegou que a Maria tinha incontinência urinária, tive que marcar uma consulta com o pediatra, né? Já acompanhava eles há alguns anos, o pediatra deles, aí cheguei, expliquei para o doutor, né? Ele falou, Janine, isso não tem cabimento. Eu falei, e o senhor quer que eu faça o quê? A única coisa que eu posso fazer é me defender, né? A única coisa que eu posso fazer é provar que o que ele está dizendo é mentira. E o único jeito de eu provar dizendo que é mentira é eu trazer ela no médico, o senhor me dá uma guia, marcar o exame e fazer o exame. Né? Da mesma forma que ele me denunciar no conselho tutelar, eu tinha que ir na escola, pedir aquele histórico de falta ou de atividades para eles mostrarem que as crianças compareciam à escola, que as crianças não faltavam, que as crianças eram adimplentes na escola, enfim, tinha todo o tempo me explicando. Eu não teve uma vez que eu não pisei naquele conselho tutelar que não fosse para ir abarrotada de documento e de papel para provar que eu não estava fazendo nada. Eu só estava me defendendo. Ô, Jane, você acha que ele queria de fato a guarda dos meninos ou ele fazia isso só para te torturar? Ele, Não, enquanto pai, ele era uma pessoa presente, cuidava, porque assim, você fala que ele não aceitava, por exemplo, a gestação da Maria. Ele era um bom pai para Maria? Na verdade, ele nunca cuidou das crianças. Quem cuidava das crianças era eu. Então, assim, se você perguntasse para ele o que era febre, ele não ia saber te responder. Se você perguntasse para ele, se o Lucas tiver uma crise de alergia, quantos ml você tem que dar do remédio que ele tem alergia? Ele também não sabia. Perguntasse para ele quantas gotas você dá de dipirona ou de paracetamol ou de qualquer remédio para uma criança, ele também não ia saber, né? Ah, se o Lucas tiver uma crise de tosse, que remédio que você tem que fazer, né, na emergência? Também não sabia, né? Não sabia de nada, de nada, de nada. Nada vezes nada, né? Não era uma pessoa que você pode dizer, cuidava, sabia. Não, não fazia, entendeu? Mas nunca maltratou as crianças fisicamente, né? Fisicamente nunca maltratou as crianças, levávamos para a escola, buscava, enfim, esse papel, como eu posso dizer, de ajudador, né? Que é o que as pessoas. O pai ajuda, literalmente nesse papel do ajudar, levar para a escola, buscar,
né, dentro da situação, era o que a pessoa fazia. Mas saber quais eram os cuidados que se tinha com a criança, não. Tanto que quando eu me separei, que ele passa a ter direito à visitação, enfim, que ele começa a pegar as crianças, eu mandava um manual escrito. Se Maria tiver febre, aí colocava lá, tantas gotas, Lucas, tanto, antialérgico. Se o Lucas tiver crise de alergia, antialérgico, aí tinha o nome, aí eu colocava e mandava dentro da bolsa. Todos os remédios, com todas as escritas, com tudo que tinha que fazer. Aí eu te pergunto uma coisa que eu descobri muito tempo depois. Ele dava remédio? Não. As crianças voltavam para casa pior, e aí de quem era a culpa? Minha. E aí ele ia lá no conselho tutelar e falava que as crianças estavam doentes de novo e que eu não estava cuidando. Enfim, só que assim, as crianças me contavam que não tomavam remédio. Só que aí se eu chegasse lá e falasse, eu não podia falar, porque eu estava falando que as crianças tinham falado. E aí ficava aquele ciclo que a gente já conhece. A minha fala não é prova, das crianças não é prova, nada era prova, mas na frente dos outros, na frente da escola, em apresentação escolar, ele chegava, ajoelhava, beijava, chorava na frente de todo mundo, dizendo isso ou aquilo, a meu filho, a minha filha, mas, né, quem convivia sabia que não era aquilo não era real. Aquilo era uma encenação para que ele viesse a precisar de algum tipo de testemunha, aparato, sei lá o que era que tinha na cabeça dele, ele tinha aonde buscar esse tipo de recurso. Mas então ele continua te violentando psicologicamente mesmo após o divórcio, né? Usando Sim. seus filhos como instrumento. Sim, muitas coisas. Muitas vezes mesmo depois. Por exemplo, final de semana, ele ficava com as crianças. Chegou uma vez dele me ligar e eu não conseguia atender o telefone, né? Acho que o Lucas queria falar comigo e eu realmente não conseguia atender o telefone. Aí, quando eu vi a ligação, eu retornei, né? Uhum. E aí eu perguntei para ele o que é, e aí ele falou para mim. Ele falou, mãe, é que eu estava tentando te ligar, você não conseguiu atender, aonde você tá? Né? E aí eu falei, a mamãe tá fazendo um curso, por isso que a mamãe não conseguiu atender o telefone, né? Eu estava num lugar, não conseguia atender. Eu falei, agora a mamãe viu a ligação. Ah, você tá fazendo curso de quê? E aí o Lucas começou a perguntar o que era o curso, aonde que era, que horas que eu ia voltar. E eu achei estranho, mas respondi. Passou. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, quando eles retornaram, a primeira coisa, quando ele chegou em casa, ele falou, mãe, você terminou o seu curso? Eu falei, terminei. Por quê? Aí ele falou, sabe por quê? Porque meu pai falou assim, ó, quando você chega lá, você pergunta para ela de novo aonde era o curso, que horas que ela terminou e, por que ela não atendeu. E quando passar uns dias, você pergunta de novo, porque aí você descobre se ela está mentindo. E assim eram as incitações que ele fazia para as crianças, entendeu? Por exemplo, de me questionar para saber se o que eu estava dizendo era verdade ou não. Ou seja, ele me cercava de todas as formas, né? A Maria, quantas vezes ele colocou a Maria para perguntar aonde eu tinha dormido, como que eu tinha dormido, né? E assim, foram várias vezes. Ô, Jane, eu lembro que você me contou na live uma história de que ele rasgou as roupas. Sim. Na verdade, aí já vinha um outro processo, né? Que aí eu já vinha atenta a alguns outros sinais, né? Na época o Facebook estava muito em alta, né? E uma professora da escola dele era amiga de uma das irmãs dele. E essa professora postou uma foto de uma festa que estavam. E aí lá estava a Maria na festa. E eu vi a roupa da Maria. Eu olhei e falei, o que a Maria está fazendo com essa roupa? Vestindo roupa para ela ir para festa. Eu falei, ela tem uma mochila de roupa para passear, o que ela está fazendo aí com essa roupa? Quando eles chegaram, eu falei, você foi no aniversário? Ela falou, foi, como você sabe? Aí eu falei, eu tenho uma bola mágica. Aí ela começou a rir. Aí eu fui e mostrei a foto para ela na internet. Aí eu falei, e essa roupa? Eu falei, cadê as suas roupas? Aí ela falou, meu pai disse que não tem roupa, que você só mandou essa. Ali eu me calei e já tinha entendido o que eu já imaginava, né? E aí houve um outro episódio que eu estava na casa do meu irmão almoçando e ele simplesmente ligou para mim
para eu comprar um par de sapato, porque aquele que a Maria tinha levado tinha estragado, então eu tinha que comprar um par de sapato que ele precisava sair com ela. E aí eu falei assim, então passa aqui na casa do meu irmão que eu vou mandar um par de sapato, tem outro aqui em casa e eu mando o que tem. Enfim, e assim ele fazia com muitas coisas. Ele escondia, colocava o que tinha, e aí ele dizia que eu não mandava, que eu fazia isso e aquilo, enfim. E aí aconteceu esse dia, certa questão de me fazer, porque eu sempre, né, não deixava escapar o que ele queria, né, configurar a situação que ele queria, e aí ele cortou as roupas. As crianças chegaram em casa, eu lembro que eles já chegavam, eles já corriam para brincar, para fazer as coisas deles, o Lucas na mesa, desenhando como sempre. A Maria, eu peguei a mochila, fui desfazer a mochila, comum, toda vez que eles chegavam, a primeira coisa que eu fazia, desmanchar a mochila. Quando eu tirei a primeira roupa que eu vi rasgada, eu olhei e falei, deve ter brincado, enroscado em algum lugar, né? Eu sempre achava uma alternativa, mas quando eu tirei a próxima, eu falei, não, tem uma coisa errada. Quando eu tirei a outra, o Lucas estava vendo eu tirar, ele já estava vendo, eu nem tinha me dado conta que ele estava vendo. Aí eu olhei e falei, ô Lucas, o que aconteceu, você sabe? Aí ele falou, ixi, nem sei te explicar não, mãe. Eu sei que meu pai ficou lá no quarto com a Maria, aí ele começou a picar as roupas, falar que aquilo não prestava para nada, pegou a tesoura e a Maria ficou lá com ele. E a Maria falou que não era para rasgar. E ele ficou lá rasgando tudo com a tesoura e eu, saí porque ele ficou com aquelas conversinhas fiadas com ela. Porque ele sempre falava, quando o Mário falava muito com a Maria, e era mais com a Maria que ele fazia. O Lucas, ele era muito esperto, ele tinha um raciocínio, então ele falava, quando meu pai vem com umas conversinhas, eu já vou jogar meu videogame. Ele corria pro videogame, só que a Maria era menor, então ele ficava na Maria com mais frequência, né? Tanto é que uma vez a Maria chegou em casa, eu não sei o tipo de coisa que ele tinha falado, mas eu acredito que tenha sido tão intenso que aquele final de semana ela chegou, ela pegou uma boneca e pediu para ir tomar banho. Era comum ela pedir para brincar com boneca no chuveiro, mas aquele dia ela pegou a boneca e ela ficou muito tempo conversando com a boneca, como se ela estivesse repetindo para a boneca tudo o que tinha sido dito para ela, mas ela falava baixinho. E eu achei estranho, falei, nossa, mas a Maria conversando no banheiro com a boneca, ela dá banho, esfrega, gasta shampoo, mas conversar, eu achei estranho. Eu encostei e tentei ouvir, mas não consegui. Eu só vi ela tentando repetir para a boneca. Aí você tem que perguntar para você saber. Porque se você não perguntar, aí eu falei, não, isso não dá para mim. Né? Eu falei, eu preciso avisar a psicóloga dele, né? E aí ela vê o que vai ser feito. E aí foi nesse sentido. E ali foi onde eu comecei a entender que a situação já estava muito aquém do que eu podia imaginar. Foi quando eu mesma fui atrás do crack. Aí foi eu que fui atrás do crack. E piorou cada vez mais. Serviu muito menos, porque chegou ao ponto de um dia, numa das reuniões, ele dizer na frente da psicóloga e da assistente social, vocês lembram o que a gente combinou? E ali eu falei, gente, elas não tinham onde enfiar a cara, e eu fiquei sem entender nada, eu falei, gente, eu tô num beco sem saída, eu não sei mais o que eu vou fazer. Dali para o que aconteceu, acho que não foram mais que 2 meses, Letícia, mais ou menos, entre o que aconteceu. E as outras 2 vezes que ele me expôs, assim, fora de contexto, que aí eu acho que foi quando elas resolveram acordar para tudo que já tinha sido dito, tudo que as crianças já tinham apresentado, só que aí já não tinha mais jeito, né? Só para você ter uma ideia, eu coloquei eles num espaço que era na rua de casa, chamava... Era uma espécie de associação que as crianças ficavam depois que vinham da escola para fazer atividade, para não ficarem em casa, enfim. E eles ficavam lá na parte da tarde. Ele foi conhecer o espaço, só para você ver, já estava tudo tão configurado que ele batia veemente que ele tinha conseguido entrar lá e lá não tinha nenhum tipo de segurança. Se alguém quisesse entrar lá e fazer qualquer coisa, podia, porque não tinha segurança na porta, ele entrou, enfim, né? Na verdade, ele estava dando indícios de quem era o doente e quem estava em intenção de fazer alguma coisa era ele, né? Até porque era um espaço que as crianças todas ficavam ali, ninguém tinha interesse de ir ali fazer nada com as crianças, né? A não ser ele mesmo. Ô, Jane, o nosso tempo tá acabando, porque você tem terapia agora, né? Isso. Eu vou te pedir, eu espero não ter que te pedir novamente para contar o que aconteceu aquele dia. Porque eu sinto, Jane, que é uma coisa muito delicada, né? Sim. E é reviver, né?
Contar de novo é reviver. E eu me coloco muito no seu lugar no seguinte sentido, eu não sei se eu teria a força que você tem. Imagina. Na verdade, assim, é o que eu falo para as pessoas hoje, Letícia, na verdade, não é nem força. É que eu acho que talvez faça tanta diferença para outras pessoas, ou que sirva de alguma forma para ajudar outras pessoas, que, assim, não que não seja ruim repetir, é algo difícil de se repetir, sim, mas eu acho que, de certa forma, é um alerta, né? E, como eu já disse para você e eu disse para algumas mães, eu acho que o que me mantém de pé foi justamente prometer para os meus filhos que eu faria alguma coisa, né? Então, assim, eu nunca fiquei de braços, eles nunca me viram, né, de braços cruzados. Eram crianças que eu sempre dizia para eles que tudo na vida tinha solução, né? Para tudo tinha solução, para tudo tinha saída, a gente conseguia, a gente dava um jeito, né? Eles eram crianças que eles nunca pensavam, isso não dá para arrumar, dá, né? Tanto que eles falavam, minha mãe dá um jeito, a minha mãe dá um jeito, porque eu sempre dizia para eles que as coisas tinham solução, né? Então, assim, não ia ser diferente agora, diante do que aconteceu, tentar não fazer alguma coisa, né? Então, repetir, para mim, talvez seja, como você disse, é uma forma de alertar, de orientar, né? De ficar atento, porque são sinais, sim, são sinais, por mais que sejam pequenos, às vezes as pessoas falam, mas você achava isso? Sim, não era um pequeno, era um grande sinal que as pessoas não deram atenção, né? E foi isso que aconteceu. Você quer que eu conte como foi? É isso que você... Explicar para as pessoas que estão escutando o que aconteceu. Tá. Foi assim, aquela semana era semana de visita, né, dele, né, comumente tinha o feriado de carnaval, e ele teria direito a ficar com as crianças até o término do feriado de carnaval, né? O que aconteceu? Ele pegou as crianças na sexta-feira. Aquele dia eu consegui chegar mais cedo em casa, né? Acabei sendo eu que entreguei as crianças para ele, né? E aí ele foi pegar as crianças, eu levei as crianças, a Maria, eu ainda fiquei um pouco com a Maria e com o Lucas, né? Eles foram, e ainda conversei com ele no portão, eu falei, tá aqui os documentos do convênio, que eu tinha acabado de renovar o convênio deles, né? Tinha feito uma transição, estava com a documentação nova, fui entregar para ele e se recusou a receber, falou que não precisava. Eu não entendi por quê, porque quando você faz, você precisa, né? Porque você fica sem a carteirinha. Não entendi muito bem, mas as crianças foram. No sábado pela manhã ele me ligou, disse que precisava conversar comigo, queria fazer um acordo comigo, enfim. Eu falei para ele que na segunda-feira, quando ele trouxesse as crianças, a gente conversava e via o que era que ele queria falar comigo. E aí morreu o assunto, né? Isso foi no sábado. No domingo à noite, o Lucas me ligou, né, pedindo para mim colocar crédito no celular dele, que ele ficava jogando e tinha acabado. Eu conversei com o Lucas no domingo, né, falei com ele por telefone, eu vi a Maria no fundo gritando que ela estava tomando banho. Eu falei, cadê a Maria? Tá lá no banheiro tomando banho, escuta. Aí colocou para mim ouvir, né, mas não cheguei a falar com a Maria. Na segunda-feira eu fui trabalhar, tentei falar com eles de manhã, não consegui, por volta de umas 9 horas, era o horário que eu mandava uma mensagem para ele. O Lucas não me respondeu, achei estranho, mas até então já me remetia ao que ele sempre fazia. É dia dele trazer as crianças, ele não vai deixar atender telefone, não vai deixar responder mensagem, para me deixar na pilha, né, daquele jeito que ele sempre fazia. E aí o Lucas não respondeu, mas o mais estranho que eu achei foi porque o Lucas não tinha mais acessado o WhatsApp, né, ele tinha acessado no domingo quando falou comigo e não mais. E aí eu comecei a achar estranho. Perto do horário do almoço, eu tentei ligar no celular dele, né? Não do Lucas, do pai dele. Tentei ligar, não consegui contato de forma nenhuma. Ele não me atendia, não respondia mensagem. A última visualização do WhatsApp dele tinha sido às 4 horas da manhã. E também não me respondia. Tentei de novo ligar no celular do Lucas, aí já estava dando caixa postal, já não chamava mais. Só dava caixa postal direto. O dele também passou a dar caixa postal, né? Quando foi por volta de umas 3 horas da tarde, aí eu já estava no nível assim, que eu falei, não, aconteceu alguma coisa, né? Eu vou começar a ir atrás. Aí comecei a mandar mensagem no celular dele. E eu falei, você não vai me atender, eu quero saber das crianças, eu preciso saber das crianças, que hora que você vai levar as crianças, eu não falei com o Lucas hoje, enfim. E aí fui mandando mensagem, ele não me respondia. Por volta de umas 4h30, 5 horas, eu liguei para a irmã dele. Eu falei, Ana, você falou com seu irmão hoje? Ela falou assim, não falei com ele.
E aí ela perguntou assim, eu tentei ligar para ele, mas ele não me atendeu. Aí eu perdi a linha. Eu falei, então você acha ele para mim com os meus filhos, porque ele não me atende. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, até onde eu sei não aconteceu nada. Aconteceu de sempre, que ele sempre faz, né? Que é me atormentar. Não, eu vou tentar falar com ele, eu ia ligar para ele vir comer uma pizza hoje. Eu falei, não, as crianças estão voltando para casa hoje, né? Enfim, não consegui. Isso era por volta desse horário, 4h30, 5 horas. Saí do trabalho, vim embora para casa. No caminho, vindo embora, continuei tentando contato com ela. Ela falou, não, eu não estou conseguindo falar. O Alex falou para mim que ele não apareceu na loja, enfim. E aí foi falando. E aí ela falou assim, eu vou até lá. O Alex está saindo da loja, vai para lá ver o que aconteceu, né? Ele deve estar com o telefone desligado, saiu para passear, deixou o celular em casa, enfim. Como eu estava mais perto do que ela, quando eu cheguei, né, lá, eu falei, eu vou pegar um ônibus e vou até lá, ver o que aconteceu. Quando eu saí do apartamento do meu namorado, que também era muito aí para lá, eu peguei um ônibus que passava na frente, né, que era um circular que subia para a avenida, que era lá perto. Peguei esse ônibus. Quando eu entrei no ônibus, ela me mandou uma mensagem: espere pelo pior. Aí eu já não tinha mais o que fazer, né? Aí foi questão assim, acho que nem 200 metros mais ou menos, ela me mandou uma mensagem dizendo assim para mim: Lucas e Mário mortos. Foi a última mensagem que eu recebi e exatamente dessa forma que eu fiquei sabendo. E aí foi onde eu passei mal, as pessoas me socorreram, né? Eu tentei falar com a minha mãe nesse meio tempo, entre uma mensagem e a outra que eu li, eu tentei ligar para minha mãe para falar que tinha acontecido alguma coisa, mas não consegui, porque foi aí quando eu já vi a mensagem dela na tela, e aí a ligação caiu, eu passei mal. Meu namorado na época foi até lá, ele chegou primeiro que todo mundo, ele saiu e foi direto para lá, porque ele achava que eu tinha chegado lá, né, mesmo sem saber de nada. Ele foi para lá, ele foi o primeiro que chegou e ficou sabendo realmente o que tinha acontecido. Nisso, os meus familiares estavam atrás de mim, pai, mãe, irmão, todo mundo, até me localizarem, que eu estava no meio do caminho, entre a minha casa e a casa lá dele, né, com as crianças, onde tinha acontecido. A Maria parece que foi socorrida, chegou a ser socorrida pelo policial quando eles invadiram a casa, né? A Maria chegou a ser socorrida, o Lucas não. Ele também parece que chegou a ser socorrido, e depois ele veio a óbito 2 dias depois. O Lucas e a Maria vieram a óbito no mesmo dia, né? E depois eu fiquei sabendo, agora, muito recente, depois de ter conhecido a doutora Patrícia, depois da doutora Patrícia ter assumido tudo, e aí isso veio a clara toda a situação, né? Ele deixou uma carta, né? Como eu já preferi, né? Ele não deixou nada, né? Deixou uma carta, mas foi abafado, isso não veio à tona. Ele deixou uma carta dizendo que tinha planejado tudo desde 2014, ou seja, a primeira vez que ele me ameaçou de morte lá atrás, que eu fui fazer o boletim, que eu pedi medida protetiva, que eu tentei buscar ajuda, que as pessoas disseram que era ameaça velada, não tinha nada de velada. Realmente ele já tinha um plano, ele só estava esperando o momento para estar fazendo o que fez, né? O sobrinho dele chegou na casa, a casa estava totalmente trancada, com outros cadeados, com outros correntes, enfim, a polícia teve que arrombar a casa para poder entrar e conseguir acesso às informações. E diante de tudo isso, a única coisa que o judiciário fez foi dizer para mim que ninguém podia prever, ninguém podia ter feito nada, né? Aquela conversa de calarem a gente, amordaçarem a gente, não deixarem a gente ter ajuda, né? Nos coloca no papel de louca, de insana, né? Quando a gente está denunciando, e eles estão endossando, na verdade, todos esses crimes, porque é endossar. Não tem como você fazer uma denúncia que o cara corta a roupa na frente do teu filho, pica de tesoura, e ninguém pediu um estudo psicológico, ninguém pediu para fazer uma visita assistida, né? Teu filho chegar em casa e falar que ensinou a brincar com arma, e você chegar lá e falar: não, mãe, imagina, não é isso, não foi bem isso, e a outra pessoa chega e desconta por isso mesmo, sabe? É uma somatória de coisas, sabe, Letícia, que você vai vendo que culmina em tudo isso. E o pior de tudo é você ver que não é só a minha história, não é só de mais uma mãe, de outra mãe. Existem diversas mães no mesmo processo, na mesma condição, e que eles continuam agindo da mesma forma. É incrível como
como a situação vai perpetuando cada vez mais. Ô, Jane, deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Eu vi uma reportagem que você está em busca dos desenhos do... Sim, existe uma pasta de desenhos do Lucas que, infelizmente, né, eu falo infelizmente porque ele não era de levar aquela pasta para lugar nenhum. E aquele final de semana ele levou para casa dele lá, né? Pediu, ele estava desenhando, como eu te disse, eu cheguei em casa mais cedo, ele estava desenhando, ele queria terminar o desenho dele, ele pediu para levar a pasta, ele levou. No dia do crime, a pasta ficou lá, junto com a mochila e os pertences das crianças ficaram lá. E eu pedi essa pasta acho que 1 mês, 2 meses depois, né? Quando eu tive um momento de lucidez dentro daquele período inicial, eu pedi a pasta e a irmã dele negou o pedido, né? Falou que se eu quisesse a pasta, eu tinha que pedir para ela. Eu não tinha condição de conversar com ninguém, não tinha condição de falar nada para ninguém. E também não entendi até hoje qual era o interesse do meu pedido diretamente. Se era eu que estava pedindo, né? A pasta. E essa pasta não me foi devolvida. Tem mais ou menos 3 anos, Lê, que eu busco essa pasta, eu peço essa pasta e ninguém me devolve. As pessoas se fazem desentendidas. Num outro momento, a família chegou a dizer que se eu quisesse reaver essa pasta, bem como outras coisas, eu que entrasse com um processo judicial, né? Durante esse período de 3 anos, eu caí na mão de um advogado que me enrolou durante 2 anos, dizendo que estava conseguindo, que estava em mediação, que tinha conseguido, enfim. Ele me enrolou drasticamente, eu só descobri isso tem pouquíssimo tempo. Foi quando eu vim à internet, abri a boca e pedi a pasta, foi quando a Tunísia me abriu espaço, muita gente me abriu espaço. E até agora eu continuo pedindo a pasta do Lucas de desenhos, que para ele era extremamente importante, e para mim é uma forma de reaver, talvez, uma parte de tudo que se foi. Meus filhos eu sei que eu não vou ter de volta, né? E como para o Lucas era extremamente importante a pasta de desenhos, para mim é mais do que importante ter ela comigo de volta, né? Então, eu tive que pedir isso, né? E aí, estou esperando a vontade do judiciário fazer alguma coisa a meu favor, né? Até porque essa pasta está com... Deu uma cortada. Essa pasta está com eles, então, né? Sim, essa pasta ficou na casa no dia do crime. Eu não tinha condição, gente, de ir no dia do crime lá falar para alguém, a mochila do meu filho ficou aí com pasta, né? Eu não sei de onde as pessoas, de vez em quando, Letícia, tiram umas ideias, assim, descabidas, sabe? E qual é a questão de me devolver a pasta? Porque eu falei, se elas fizerem uma pasta, pode ficar, eu quero a pasta de volta, é do Lucas. Para eles não tem significado nenhum. O significado que tem nela era para mim, porque era o significado que tinha para ele. E sequer alguém sabe qual era o significado que tinha isso para ele, né? Mas não tem. O significado dela é para mim, não é para ninguém, né? É deles, né? Assim como outras coisas que as pessoas que acham por direito de estarem em posse, né? E a grande questão, né, Jane, é que ele tinha um instrumento perfeito contra você, que era a lei de alienação parental. Sim, que foi o processo que ele entrou contra mim. Ele entrou com um processo de alienação parental contra mim. E isso muito bem instruído. Isso sim, eu digo para você que fui muito bem instruído, porque eu não entendo de advocacia, me corrige se eu estiver errado. Na época foi o que minha advogada me falou. Eu entrei com um processo de divórcio e regulamentação de visitas. Uhum. E uma semana depois, a advogada dele peticionou esse processo de guarda. Ela não precisaria ter feito isso, ou não poderia ter feito isso, até porque já existia um processo. Sim. E mesmo assim, eles fizeram. Então, assim, só para você ter uma ideia de qual era o grau de confabulação da situação para tentar fazer a questão acontecer da forma como ele queria. Né, foi entrar com esse processo de alienação, alegou que eu não tinha condições psicológicas de cuidar das crianças, né? Eu falo que, assim, sem entender de direito, durante muitos e muitos meses, eu enfiava a cara e tinha que escrever petição, e tinha que escrever com a minha linguagem o que era que eu vivia e o que acontecia, para talvez não ter acontecido lá atrás de ter perdido a guarda das crianças, e isso ter acontecido muito mais rápido do que aconteceu depois, né? Durante esse período. Quando aconteceu, Jane, esse processo já tinha sido encerrado? Não, né? Ele estava em tramitação? Não, estava em tramitação. Tinha a questão
tinha as denúncias que eu tinha feito, inclusive cheguei a procurar uma advogada que tinha conhecimento sobre a questão da lei da alienação parental, e uma das coisas que ela chegou a me dizer na época foi, ela falou assim, porque o que ele fazia era alienação parental, e ela falou assim, qualquer psicólogo facilmente vai entender que o que ele está fazendo é alienação parental e não você. Porém, eu vou te dizer o que acontece no nosso judiciário hoje. Se você denunciá-lo por alienação parental, automaticamente o juiz vai te colocar no papel de ré e você corre o risco de perder a guarda dos seus filhos ou ter uma guarda literalmente compartilhada. As crianças vão passar 15 dias com ele e 15 dias com você. E no cenário do que ele está fazendo com as crianças, é totalmente prejudicial. Ela me aconselhou deixar as crianças em acompanhamento psicológico e não entrar com processo. É porque, infelizmente, existe o estereótipo, né, Jane? Nós, mulheres, já temos esse estereótipo de alienadora. Essa que é alienadora, né? É alienadora, eles já falam. A mãe é alienadora. Sim, exatamente. E aí essa é a forma com que muitos juízes, infelizmente, ainda decidem, eles veem dessa forma. Então, a depender da circunstância, é uma batalha que não vale a pena enfrentar. Sim. A gente tenta fazer com os mecanismos que a gente tem, mas sem reforçar esse estereótipo que a mulher já carrega no judiciário, infelizmente. No judiciário, não, na sociedade, né? Porque é até difícil a gente falar sobre a importância da revogação da lei de alienação parental, porque tem gente que não entende. Tem gente que acha que sempre traz esse mas fulana de tal, eles não conseguem perceber que a gente já tem outros mecanismos, outros instrumentos para proteger as crianças que estão suscetíveis a isso. Igual você está falando, ele mesmo fazia isso com seus filhos. Sim, outro dia eu vi uma mãe falando, eu não sou a favor da revogação, porque eu fui acusada e consegui provar que não. Eu falei, ainda bem que você conseguiu, porque existem muitas mães que têm esse mesmo aparato que talvez você tenha tido para conseguir. Chega a ser nojento você dizer, mas você hoje se livrar de uma acusação de alienação, você tem que ter um advogado que tenha conhecimento, você tem que ter um psicólogo que talvez não se venda, e da sorte do infeliz que lá no judiciário vai pegar a sua causa, porque senão você está à mercê sim, e você corre um risco sim de perder seus filhos e colocar seus filhos mais em risco ainda. Eu cheguei a dizer isso nesse post, e a pessoa não me respondeu, o responsável da página não respondeu, porque sabe que é verdade. A pessoa mesmo disse, você precisa ter um bom psicólogo. Quer dizer que se você não tem, você está à mercê de perder seu filho? Quer dizer que sair mais uma prova de que a lei da alienação parental não deixa de ser uma máquina de dinheiro na mão de certos profissionais. Sim. E mesmo ouvindo isso, a gente ainda está à mercê, ainda tem que continuar dizendo quais são os motivos de tanta gente hoje pedir a revogação, né? Sim. Ô, Jane, muito obrigada. Imagina, Lê. Obrigada a você, mais uma vez, por me ouvir. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente informa, né? Eu estou aqui, acho que talvez para ajudar outras pessoas. Fácil não é, né? Fácil não é, porém, eu acho que o benefício que a gente tem é muito maior, né? A gente tem um propósito muito maior hoje, que é tentar conseguir a revogação da lei, é poder ajudar outras mães, conseguir tentar mudar alguma coisa nesse cenário que a gente tem visto que só cresce absurdamente. A gente parece que está de mãos atadas, né? Além de estar amordaçada. Quais são os 3 principais aprendizados que a gente extrai da história da Jane? O primeiro deles é a importância de se elaborar um plano de saída. Quando a Jane reconheceu que ela estava em uma situação de violência doméstica, ela teve a expertise de se planejar para poder sair de casa. Então ela já tinha uma rede de apoio, ela procura informação. Então se você está vivendo um ciclo de violência, é muito importante que você considere isso. Depois que você tem uma percepção de que você está inserida em uma situação como essa, você precisa de elaborar um plano de saída. Como que você vai sair desse relacionamento? Em um primeiro momento, procurar uma autonomia financeira, se você é 100% dependente do agressor.
procurar uma rede de apoio. A maioria das mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas não falam o que acontece dentro de casa, seja por vergonha, seja porque naturalmente essas mulheres elas são afastadas dos principais amigos e familiares quando estão inseridas nesse ciclo de violência. Então é importante que você resgate essa rede de apoio, pessoas que entendam o que você está passando e que possam oferecer ajuda quando você precisar. É muito importante também que você procure orientação jurídica para te informar acerca dos seus direitos dentro desse casamento, se você constituiu união estável, se você tem direito a uma partilha de bens, se você tem direito a alimentos. Uma das estratégias do abusador é falar: eu vou tirar a guarda, você não tem condição de criar essas crianças, eu tenho competência melhor, eu tenho trabalho, você não tem, então você não pode me largar. Então eles usam dessa falta de conhecimento da mulher para poder ameaçar, amedrontar e fazer com que ela continue inserida nesse ciclo de violência. Então, conhecimento liberta. É importante procurar ajuda nesse sentido para evitar que esse tipo de coisa impeça você de viver uma vida sem violência, que é um direito seu. Segundo aprendizado que a gente extrai da história da Jane é procurar ajuda qualificada. O que é isso? Não só apoio psicológico, mas também apoio jurídico. Você precisa de um advogado. Se você for reparar na história da Jane, você nota o quanto que o agressor, ele se valeu do conhecimento que ele tinha a respeito das coisas para poder ameaçá-la, para poder acusá-la. E é isso que eu vejo com muita frequência. Como a maioria dessas mulheres, elas não encontram possibilidade de contratar bons advogados, elas ficam vulneráveis até mesmo no processo. E aí, uma coisa que eu preciso de deixar claro para vocês é o seguinte: a verdade é a do processo. Reparem a história da Jane. O tempo todo ela precisava de constituir prova. O juiz não importa com a sua palavra. O juiz quer saber as provas daquilo que você alega. Sabendo disso, o agressor criava diversas situações e constituía provas para poder usar contra a Jane, porque ele foi devidamente orientado. Devidamente entre aspas, né? Porque se algum profissional de alguma forma orientou nesse sentido, esse profissional foi extremamente desonesto. Ter orientação jurídica é muito importante. Se você não tiver condições de contratar um advogado e constituir esse advogado para atuar na sua defesa em um processo de divórcio, em um processo de regulamentação de guarda, em um processo em que você está sendo acusado de alienação parental, procure pelo menos estudar sobre, contratar um advogado para te prestar uma consultoria. Você precisa de entender como que funciona o processo, quais são os riscos reais que você está correndo e como que você vai poder provar aquilo que de fato está acontecendo. Porque o que não é provado não existe no processo. O juiz ele precisa de provas para formar o convencimento dele acerca daquela realidade fática. Então não menospreze a importância de um profissional qualificado, especializado. Não é qualquer profissional. Não é qualquer advogado. É um advogado que saiba o que está fazendo, que entende você e que vai te prestar as devidas orientações. Não apenas um advogado, você também precisa de um psicólogo, talvez também um psiquiatra. O processo de divórcio é tão doloroso quanto estar dentro da relação abusiva. Agressores procuram profissionais tão inescrupulosos quanto eles. E eles continuam as violências das mais diversas formas também no âmbito judicial. Então, além de você precisar de um advogado qualificado que vai lidar com isso em uma situação como essa, você também precisa de apoio psicológico, porque enfrentar um processo de divórcio, enfrentar um processo de guarda é muito difícil. Você precisa de saúde emocional para tomar as decisões certas, para saber lidar com aquela situação da melhor forma. Não só por isso, mas também para você resgatar a mulher de quem você um dia foi e você se perdeu, porque é justamente isso que acontece com uma mulher que está inserida em um ciclo de violência. Ela se perde, ela não tem mais autoestima, muitas vezes ela entra em depressão. Então você precisa desse resgate e só a terapia vai te devolver
isso. O terceiro grande aprendizado que a gente extrai da história da Jane não é nem da história dela, mas é dela enquanto pessoa, enquanto mulher. A Jane é uma mulher forte, que hoje honra o nome do Lucas e da Maria. Uma mulher que sabe que ela não vai ter mais os filhos dela de volta, não importa o que ela faça. Que ela não vai obter nada, absolutamente nada em troca. Todas as vezes contando a própria história, revivendo a dor, tampouco vai ter a responsabilização criminal de quem fez isso contra os seus próprios filhos. Mas apesar disso tudo, a Jane continua lutando. Ela continua fazendo do luto dela uma luta por outras mulheres, para que outras mulheres não tenham o desprazer de ter a mesma dor que ela enfrenta todos os dias. Então, quando você fala para mim assim, o que você aprendeu com essa mulher? Tudo. Não é só com a história dela, é como com ela. Ela é a prova viva, assim, de aprendizado. Conheci a Jane nas minhas redes sociais, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Eu tive um dia de trabalho difícil, e aí eu fui, acessar minhas redes sociais, cansada, assim, sabe quando você tá, meu Deus, eu tô farta, eu não tô aguentando mais, porque trabalhar com violência doméstica, você tem um envolvimento emocional muito forte. Então, tem dia que você, assim, parece que você trabalhou uma semana direto, sabe? E foi, esse dia eu tava me sentindo assim, emocionalmente exausta, cansada, sabe? E aí ela comentou em uma publicação minha, e o comentário dela, ele me tocou de um jeito que eu comecei a chorar na hora. E aí eu mandei uma mensagem pra Jane, ela me contou a história dela, e cara, eu sei que a sensação que eu tive nesse dia foi assim, como eu ainda tô fazendo pouco. Então, eu, Letícia, tenho a Jane como um exemplo pra mim. Pra mim, ela é um exemplo de mulher, de uma pessoa que... Cara, e ali naquele momento, no primeira oportunidade que eu tive de conversar com ela, eu não pensei duas vezes, eu convidei ela pra fazer uma live. E eu pensei depois, fiquei pensando se eu tinha tomado a decisão certa, porque, cara, eu trabalho com mulheres que são diariamente atormentadas pelo mesmo medo, pela mesma legislação. E aí eu pensei, como isso pode ajudar as minhas clientes? Como que isso pode ajudar as pessoas que me seguem aqui nessas redes sociais? Saber de uma história tão triste. Saber que o que elas falam o tempo todo é um risco real. Porque é uma batalha. Uma batalha muito grande você convencer um magistrado de que o cara que bate em mulher, ele também é uma ameaça pro filho. Eu de verdade tenho uma certa dificuldade de entender, assim, como que um agressor ele pode ser um bom pai, mas aparentemente na cabeça de todo mundo existe essa possibilidade. Existe a possibilidade do cara tentar matar a mãe do filho, mas ser um bom pai. Isso não faz o menor sentido pra mim. E aí você se deparar com uma mulher que relata as diversas formas de violência que ela continuou sofrendo, mesmo depois de uma medida protetiva, mesmo depois de um divórcio, e em todas tendo os seus próprios filhos utilizados como um instrumento para atingi-la. E ter como resultado a morte dessas crianças. Quando você se depara com uma situação como essa, você pode pensar no primeiro momento, realmente essa história não vai ter nada a agregar para essas mulheres, só vai deixar elas com mais medo, com mais receio, mas não. Quanto mais visibilidade a gente puder dar para a história da Jane, mais a gente vai conseguir mudar essa percepção equivocada de que essas crianças não estão correndo risco. E mais a gente vai conseguir evitar que histórias como o do Lucas e da Maria se repitam. Então que mais pessoas possam reconhecer que uma mulher, quando fala
O meu filho está correndo risco. O pai do meu filho não é uma pessoa confiável, ele é uma pessoa perigosa. Que essas mulheres sejam ouvidas. Que essas mulheres que estão diariamente gritando que a lei de alienação parental é utilizada como mordaça para mães, para vítimas de violência doméstica, possam ser ouvidas. Talvez seja o caso da gente gravar um único vídeo falando da importância da revogação da lei de alienação parental. Da gente falar de um vídeo das mais diversas formas em que a mulher ela é vítima de violência, mesmo depois que ela rompe com o agressor. A história da Jane, ela ensina mais do que a gente consegue gravar em um vídeo de uma hora e meia. Talvez a gente precise de muito mais tempo aqui para poder falar da importância da revogação da lei de alienação parental, da importância de não se admitir guarda compartilhada com o agressor. Tem muito tema interessante, importante, que a gente precisa de dar visibilidade, que a gente precisa de falar, utilizando com base só a história da Jane. Então tudo isso não vai caber num vídeo. Mas o principal aprendizado que eu extraio da história da Jane é a Jane em si. É a gente continuar lutando, independente das dores, das mazelas que a vida traz para a vida da gente. A maioria das mulheres que hoje lutam para que outras mulheres possam romper com o ciclo de violência são vítimas. São mulheres que viveram, são mulheres que entendem. Então é importante também dar voz para essas mulheres, para que elas possam contar a sua história e dizer: eu fui vítima sim, eu passei por isso sim, sim, acontece dessa forma, acontece daquela forma, a gente é julgada, as pessoas não entendem, mas as pessoas precisam de escutar essas mulheres que foram amordaçadas, silenciadas. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você receber notificação de novos vídeos. E se você viveu ou vive algo semelhante, deixa também seu comentário.